Bem-vindos ao circo, crianças. Eu sou o Palhaço Macabro. E conforme prometido no vídeo anterior, o vídeo de hoje será sobre os Anunnakis. Então, que comece o espetáculo. A palavra Anunnaki, na extinta língua suméria, significava aqueles que desceram do céu. Os hebreus os chamavam de Nephilim ou Elohim, já os egípcios os chamavam por Neter. Um historiador chamado Zecharia Sitchin, 1920 a 2010, foi o autor dos livros que explicavam como a humanidade poderia ter surgido. Ele atribuiu isso a uma raça extraterrestre chamada Anunnakis, que vieram do planeta Nibiru. Para quem não sabe, o planeta Nibiru, também conhecido como Planeta X, é um planeta que diziam que possivelmente iria colidir com o nosso planeta Terra no início do século XXI, mas não existe nenhuma prova científica que diz que isso é verdade. Houve muitas descobertas de artefatos arqueológicos que mostram que essa civilização poderia ter entrado em contato com os antigos mesopotâmicos há mais de 500 mil anos. Zecharia Sitchin acredita que os Anunnakis realmente entraram em contato com nós seres humanos quando o planeta Nibiru passava por nosso sistema solar. A história é a seguinte: o planeta Nibiru estava quase extinto, e existiam dois irmãos, Enki e Enlil. Eles foram os responsáveis de comandar os grupos de trabalhadores que viriam até a Terra para procurar minérios para construir uma espécie de camada de ouro em torno de seu planeta para protegê-los da extinção. Mas esses dois irmãos não eram lá muito amigos e sempre estavam em pé de guerra. Certa vez, os trabalhadores se cansaram de trabalhar e começaram uma rebelião. Essa rebelião ficou conhecida como Rebelião dos Anjos. Então, um dos irmãos, chamado Enki, pediu autorização para seu pai, Anu, para fazer uma experiência genética para criar uma espécie de trabalhadores para eles. Seu pai concordou. Então as misturas genéticas começaram. Primeiro de tudo, misturaram várias espécies de animais aqui da Terra, e dizem que isso poderia ter gerado as criaturas de várias lendas, como sereias, centauros, etc. Com a falta de sucesso nos testes, ele tentou então juntar o DNA dos Anunnakis com o DNA de animais do planeta Terra. Dizem que a partir daí surgiu o primeiro ser humano, cujo nome era Adão. Veja bem, antes que alguém venha reclamar alguma coisa aqui, isso não sou eu que estou dizendo, é apenas uma teoria que nunca foi comprovada. Então, por favor, não venham me encher o saco aqui nos comentários, reclame com quem criou essa teoria, tá? Bom, mas o fato é que Enki gostou muito de sua criação, e em seguida, criou mais humanos. Mas aconteceram alguns problemas, como por exemplo, algumas mulheres engravidaram de Anunnakis, assim dando origem a filhos denominados semideuses, ou Nefilins. Também houve revolta de alguns humanos contra os Anunnakis, e por causa desses acontecimentos, Enlil, o outro irmão, conversou com seu pai Anu sobre acabar com a raça humana. Então Anu teve uma ideia. Naquela época, Nibiru estava se aproximando do planeta Terra, e com essa aproximação, as calotas polares se deslocariam e iriam alagar todo o planeta. Ele teve a ideia de deixar a raça humana morrer lá e nunca mais tentariam fazer experiências genéticas do mesmo tipo, na esperança de conseguir trabalhadores. Enki ficou muito revoltado com essa decisão, pois ele havia tido tanto trabalho para criar os humanos e não queria perder a sua obra de criação. Então, Enki teve uma ideia genial. Ele havia feito amizade com um homem. Sabe como esse homem se chamava? Noé. Sim, Noé. Enki foi até a casa de Noé, virou-se para uma parede e lhe disse: Parede, toda a terra irá se cobrir com água. Você deve construir uma arca e nela você deverá colocar um animal de cada espécie e sua família lá dentro. Tecnicamente, Enki falou com a parede e não com um ser humano. Então, ele não havia desobedecido seu pai, Anu. Noé ouviu a mensagem e entendeu o que Enki queria dizer. Construiu a arca, colocou sua família e um casal de cada animal na arca. Depois de alguns anos, quando as águas da inundação foram desaparecendo,
Os Anunnakis voltaram à Terra e encontraram Noé e sua família vivos. Anu então desistiu de acabar com a raça humana. Enlil ficou ainda mais furioso com seu irmão Enki. Então os Anunnakis ensinaram muitas coisas aos filhos de Noé, que anos depois se tornaram os Sumérios. Após isso, todos os Anunnakis voltaram para o seu planeta, pois eles tinham bases aqui na Terra e também na Lua, mas após isso todos voltaram a Nibiru. Às vezes, eles voltam na Terra para ver como o ser humano está. Ensinaram também muitas coisas aos seres humanos, como a química, a astronomia, a medicina, engenharia. Bom galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais e comente o que você achou do vídeo, se tem alguma coisa que eu preciso melhorar, se tem algum tipo de vídeo específico que vocês querem que eu faça. Obrigado e até a próxima.